Olá pessoal, vamos então para a segunda parte do nosso vídeo Conversando com as Sombras. No primeiro vídeo, se vocês não assistiram, eu sugiro que vocês voltem lá, porque nesse primeiro vídeo eu explico para vocês toda a dinâmica do trabalho da apometria, como é que acontecem os bastidores da apometria, como acontece a dinâmica do grupo. E hoje, agora, eu quero dar um exemplo para vocês de um caso que eu citei lá e que foi um caso que nós podemos dizer que é um caso acadêmico, porque é um caso digno de descrição, né? Um caso digno de se publicar. E eu estou aqui falando, obviamente, com a autorização do assistido, né? Da pessoa que passou pelo processo, tá? Mas é o seguinte, gente, então eu comentei com vocês que existe todo um planejamento, tanto do plano espiritual da luz, né, dos nossos, das pessoas, dos espíritos que vêm nos auxiliar, né, toda uma programação, mas existe também uma programação do baixo astral, né, das infradimensões. E nós atendemos uma pessoa, um jovem rapaz, e cuja queixa era desde os 8 anos de idade, esse menino, ele vem tendo crises convulsivas durante o período noturno. Então ele tem crises convulsivas durante o sono, de forma que ele não percebe, não é algo que aconteça durante o dia. Mas isso trouxe um impacto muito grande na vida dele, porque quando ele tem as crises, elas são crises graves e por vezes ele se machuca, ele cai, sendo que uma das últimas vezes, há cerca de 2 meses atrás, ele caiu e teve que ser suturado o rosto, teve traumatismo craniano, uma situação muito difícil, né? Porque ele é um jovem, é um rapaz que trabalha, que tem uma vida, mas que precisa de constante assistência, ele não pode ficar só. Então isso traz muitas limitações e muita preocupação por conta da família. E ele pediu então ajuda para ver se haveria alguma coisa a ser feita do ponto de vista espiritual. E então foi isso que aconteceu. Então nós abrimos o trabalho da apometria, né? E baixamos fichas e arquivos, abrimos em 360 graus e aí começaram a vir as manifestações. E a primeira consciência que se apresentou foi um ser que se dizia o técnico dos aparelhos que haviam sido implantados no menino. Então ele já veio dessa forma, dizendo que ele não tinha nada a ver com isso, mas que ele só estava lá para garantir que o aparelho funcionasse. E aí perguntamos então o que tinha acontecido, que aparelhos eram esses, e ele explicou que ele não sabe por quê, porque a função dele lá era só manter o aparelho funcionante, mas vários implantes haviam sido colocados no cérebro daquele menino, e a função dele, dia e noite, era garantir que os aparelhos funcionassem. Então, dados alguns estímulos, né, ele ativava áreas do cérebro que faziam o rapaz ter as crises convulsivas. Bem, nós conversamos com essa consciência, mostramos a sua condição, né, onde ele estava e o que ele estava fazendo, e que ele estava sendo com certeza usado por outros, né, e ele seria capaz de ser muito mais do que isso. E assim nós fomos conversando, né, sempre com muito amor, muita compaixão, porque algo fez com que esse ser estivesse ali, né? E ele foi encaminhado então ao Hospital Raio de Luz, ok, tá bom. Em seguida, manifestou uma outra consciência, que era o ser que construía os aparelhos. E ele também já veio assim: eu não tenho nada com isso, a minha função é só construir. Ele era um engenheiro, né? Um engenheiro responsável pela construção de chips, implantes, aparelhos que eram utilizados pelo baixo astral para controle mental, para causar dor, para causar, enfim, uma variedade de sofrimentos, né? Mas ele era só o engenheiro responsável, ele era pago por esse trabalho.
Da mesma forma, nós encaminhamos, né, e pedimos então que ele, com o seu conhecimento, retirasse aqueles aparelhos, fizesse um trabalho de retirada dos implantes, e assim ele fez. Ele retirou os implantes, explicamos que ele estaria seguro ali e que ele poderia fazer, ele estava guardado, né? E que ele fizesse. E aí, em seguida, ele foi encaminhado. Em seguida, se manifestou o próprio rapaz, né? A consciência da pessoa que nós estávamos assistindo, o assistido. E ele veio numa personalidade do passado, onde ele havia matado um homem, porque isso aconteceu provavelmente na Idade Média. Ele estava caminhando, né, por um local, uma espécie de feira, e estava com a família, mulher, filho, e de repente ele foi abordado por um ladrão, alguém que tentava, né, cometer um atentado, na verdade, contra a vida deles. E ele pegou um porrete, né, e bateu na cabeça daquele ladrão e ele morreu. Ele então, bom, aí seguiu a vida, mas ele carregava uma culpa imensa por ter feito ter cometido aquele crime. E foi justamente um trauma, né, craniano, que levou aquela pessoa à morte. Então, esse tipo de culpa provavelmente criou nele uma área fragilizada, porque era uma dor que ele trazia e que estava impregnado ali no campo mental, no campo espiritual dele. E certamente utilizaram essa fragilidade para também trabalhar em cima desses chips, desses implantes que foram colocados. Nós explicamos que aquilo aconteceu e que foi em legítima defesa, que ele não deveria mais se culpar por conta disso. Esclarecemos essa personalidade que também foi encaminhada, né, para ser curada. Bom, e aí mais uma personalidade apareceu ali, uma consciência, e dessa vez era uma mulher que estava com muito ódio, muita raiva, e ela nos explicou que ela sim era a mandante de todo aquele processo, porque ela tinha uma mágoa, um ódio muito grande do pai do menino. E tentamos então esclarecer, né, o que tinha acontecido, e ela nos contou que em um momento, numa vida, enfim, não tivemos certeza se aquilo havia acontecido nessa encarnação ou numa passada, mas talvez nessa mesmo. Ele teve um caso com essa moça e ela engravidou e acabou evoluindo para um abortamento, porque ele pediu que ela interrompesse a gravidez e abandonou a moça, e enfim. E essa pessoa estava com muito ódio dele e queria se vingar dele. E como é que ela poderia se vingar, né? Da forma mais cruel que um pai pode sofrer um trauma, que é ter o próprio filho sofrendo, né? Uma doença, uma perda, enfim. E aí ela contratou esse serviço, né? E isso foi feito. Mas ela ainda aguardava um pedido de perdão, de desculpas lá um pedido de perdão da pessoa, do pai do menino. De qualquer forma, esclarecemos também essa pessoa, explicamos, né, tudo dentro do nosso entendimento. Ela já estava ali pronta para ser levada, e aparentemente tudo ficou bem. Porém, foi pedido sim que esse pai também trabalhasse essa questão, né, do perdão, buscasse de uma ajuda também nesse sentido e tudo mais. Mas, gente, vejam como foi a dinâmica, né, de um atendimento. É mais ou menos como eu já expliquei no primeiro vídeo para vocês, mas geralmente o primeiro que se apresenta ali é o ser que está sendo usado no meio de todo esse processo. Ele é o que está, não é que ele é uma vítima, mas ele está sendo usado. Ele não é o mandante, né? Geralmente é assim, é bem articulado. Depois vem os que vêm, né, numa escala hierárquica, até que a gente chega no mandante mesmo, né, do processo. E tudo isso sempre com o intuito de esclarecer, né, porque
Não adianta simplesmente espantar esses seres, essas consciências, eles precisam ter consciência, né? Por exemplo, no caso da mulher que falou tudo aquilo que ele fez, que estava errado, nós também pedimos que ela voltasse no tempo para ver o que foi que aconteceu antes, né? Por que ela se colocou naquela situação, o que foi que motivou essa relação, e assim a pessoa vai tomando consciência e vai desprendendo, né, daquele sentimento, drenamos aquele ódio, a mágoa, preenchemos com muito amor, todo o grupo irradiou muito amor, muita fraternidade, para que ela pudesse sentir-se acolhida, né, compreendida também. E assim foi feito o trabalho. Então, esse é um caso, eu deixei descrito para vocês no e-book que vai acompanhar esse vídeo, e eu gostaria que vocês vissem com bastante cuidado. Lembrando que é um trabalho belíssimo, fazemos esse trabalho todas as sextas-feiras, a cada sexta-feira um caso diferente, vários casos, muitos seres sendo resgatados, e é maravilhoso, gente, se vocês tiverem interesse em aprender essa técnica tão libertadora. Nós temos um curso de formação de terapeutas onde a apometria faz parte, é o nosso carro-chefe, tá? E se vocês quiserem maiores informações, deixem aqui um recadinho e que nós vamos esclarecer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Trago notícias a respeito desse caso, né? Ele está muito bem, até agora está tudo bem, não teve nenhuma recorrência de crises e nós esperamos realmente que ele fique muito bem. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!